Você já parou para pensar nas coisas que você queria muito e conseguiu e no efeito que isso teve? Você consegue lembrar se você acreditava que quando você conseguisse aquilo, as coisas iam ser muito diferentes? Por exemplo, quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma namorada, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. Quando eu entrar na faculdade, quando eu sair da escola, eu vou ser feliz. Quando eu entrar na faculdade, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um tal emprego, eu vou ser feliz. Quando me aposentar, eu vou ser feliz. E aí eu vou conseguir o que eu quero. E aí vai ser um paraíso. E faz esse exercício mesmo, se você conseguir. Por quê? Isso também te ajuda a você fazer isso é diferente de eu te falar. É um conhecimento declarativo aqui que eu tô falando. Você fazer isso mexe, por exemplo, com sua memória autobiográfica. É um pouco diferente, porque é de você. Aqui sou eu falando, tem uma certa conexão com a sua identidade, mas se você mesmo fazer exercício, é diferente. Então, realmente, para aí, faz. Vai ter um efeito interessante. Por que eu falo isso? Tem uma série que eu gosto muito, que é One Punch Man, que é um cara que simplesmente ele treinou pra caramba, acho que durante 3 meses, fazer lá o treino dele, e ele ficou assim, absurdamente forte. É de porrada e humor mesmo. Então, basicamente, o Saitama, ele vence todo mundo com um soco só. Então, é o homem de um soco só. E aí você fala, pô, forte pra caramba, legal, né? Só que o que você vê muito nele, muito, é tédio. Ele fica muito entediado. E ele fica buscando inimigo forte. Só que ele sempre tá se frustrando porque ele não tem desafio. Então, essa relação que eu queria conversar com você aqui, que é de desafio, né, o desafio e por que que ele pode ser bom, ou ele é necessário, e o tédio quando você não tem desafio mais. E qual que é a relação com essa história de conseguir coisas que quer e felicidade? Porque muitas vezes a gente pensa que quando conseguir alguma coisa, aí sim as coisas vão mudar. Só que o que a gente está fazendo não é realidade concreta, a gente está fazendo uma projeção. E uma projeção que não é muito boa. Por quê? A gente tem a tendência a ser insatisfeito de vários pontos, de várias formas. Porque a gente não é uma tarefa que é concluída. A gente é somos seres biológicos, então a gente tem somos fluxos de várias formas. Então você tem busca por homeostase, ao mesmo tempo você tem busca por um monte de coisas, porque a vida é simplesmente isso, é movimento. Ela não é conclusão. A conclusão é na morte, né? Se você puder pensar em alguma conclusão, quando as coisas param. Óbvio que você consegue lidar com um monte de desejos e etc. Você consegue parar de ter certos desejos. E então você não precisa, né? Então eu vou buscar tudo, todo momento também. É uma coisa que ela se altera um pouco, mas fato é que você vai buscar coisas novas. Então, mesmo quando você conseguir algo que te for te fazer muito feliz, e pode realmente te fazer muito feliz, aquilo tem um tempo de duração, porque felicidade é uma emoção e as emoções elas oscilam. Então, elas podem ter um pico, elas caem. Não, isso não tem como não ser assim. Qualquer emoção, medo, obviamente você pode, né, repetir mais uma emoção que outra, mas vai oscilar. E a gente tende a se acostumar muito rápido a muita coisa. Então, até felicidade. Você pode pensar, quando eu for rico, vou ser feliz. Pode ser. Em uma parte da sua vida, pode ser que isso te ajude muito. Principalmente porque você vai tirar um monte de zica, um monte de coisa difícil que te deixa mal. Então, é questão de excluir coisa ruim também. Te dar conforto, te dar coisas boas também, mas vai te dar muita neutralidade também. E esse é um aspecto da vida. E tem outros aspectos que pode ser que o dinheiro não resolva. E ele não resolve tudo, realmente. Ele ajuda muito, obviamente, mas não resolve tudo. E a gente é muito bom em criar problema. Então, quando a gente está muito bem, a gente está com saúde, está com dinheiro, tem pessoas, relações. A gente começa a pensar, será que se eu fizer outra coisa? Ah, não, mas e a pessoa tem aquilo lá e eu não tenho? Ou a pessoa é assim e eu não sou?
Ou, sei lá, alguém me olhou feio, alguém me desprezou. Entende? Você pode ter tudo que às vezes um olhar de desprezo de alguém já pode te deixar mal. Então, quer dizer, você não fica blindado. Você pode, obviamente, melhorar muito a autoestima, a autoconfiança, sua criar mais defesas psicológicas em relação a muitas coisas. Mas o ponto aqui é que não é tudo ou nada. Não é assim, hoje eu tô todo mal, aí no futuro você vai ficar tudo bem. Não tem como. Você vai estar no meio termo ali. Você pode aumentar a frequência de felicidade, obviamente você pode, e ficar muito mais bem do que mal. Mas isso vai oscilar e pode ser que os objetivos que você tenha, talvez eles sejam assim, te botem no novo nível em que você vai deixar de querer aquilo. Por exemplo, tem de todo o dinheiro do mundo, não quero dinheiro, eu quero outra coisa. Quero, sei lá, pular no submarino no meio do mar para ver o Titanic. É o caso que tá rolando aí agora. Os bilionários lá foram no Titanic. E assim, os caras estão. Olha a situação em que se meteu. Não tô julgando, não. É assim, tô falando que a gente busca coisas. Até tem a questão de por que bilionários e gente muito rica é excêntrica. Porque elas têm tantas coisas básicas que as buscas delas são outras. Então, o que que acontece se eu fizer um zoológico na minha casa? Importar um hipopótamo da África, sabe? E se eu for no submarino, se eu for pro espaço. E, então, quer dizer, a gente muda desejos, a gente muda as coisas, mas a gente está sempre em busca. Essa questão, a gente está sempre em busca de alguma coisa, de várias coisas. Talvez o mais importante daqui, para pensar nisso, é não ficar só esperando conseguir a parada e viver em torno daquilo e sem olhar para o que você já tem de bom, né? E isso pode ser um grande problema, porque você tá tão em busca de um monte de coisa que você quer agora que você não vê que você já tem muita coisa boa ali. E pode ser N coisas diferentes na sua vida. E a mesma coisa que talvez você não veja como boa, dependendo do modo como você pensa, ela pode ser. Então, por exemplo, você ter saúde, às vezes você ter. Talvez você não tenha tanta saúde, mas você tem uma outra coisa. Você tem gente que te ajuda. Ou você não tem isso, mas você tem outra coisa. Entende? E não é uma parada de pensar positivo, que eu não gosto desse negócio, não é por aí. Mas tem que ser algo genuíno, que você vai conseguir observar e falar, não, isso aqui tá legal. Ou que pelo menos, ou até o desafio mesmo pode ser interessante. Por exemplo, ou tem coisas no desafio que podem ser interessantes. Por exemplo, fazer exercício todo dia. Pode ser uma coisa que você fala, você é meio bobo, né? Ter tantos problemas maiores no mundo. Sim. Mas, por exemplo, tem muitos problemas que estão relacionados a não fazer exercício. Por exemplo, sei lá, obesidade, problema de saúde. Exercício é uma coisa básica também, que ajuda em um monte de coisa, evita um monte de problemas, só que a gente não consegue fazer direito. A gente, de modo geral. Então, como é que eu começo a perceber o que tem de bom naquilo? Então, por exemplo, sei lá, sol. Eu gosto de sol. Então, talvez, eu não gosto de academia, sei lá o quê. Se eu andar, então, pegar um solzinho, um quarteirão. Ou eu não gosto do meu quarteirão, não gosto dos meus vizinhos. Se eu for para outro lugar que não tem ninguém, ou que um lugar que tem árvore, sei lá. Então, assim, começar a procurar também o que tem de bom até no mais simples. Por exemplo, exercício, andar, se sentir bem depois. Então, tem muita coisa a se falar disso, muita coisa mesmo. Mas é só pra. Eu queria pegar o caso do Saitama pra usar isso como uma questão, disparar a ideia, sabe? Começar a pensar nisso. E ir mudando aos pouquinhos e começando. Porque a gente oscila nisso também. Você pensa, não, tô ok agora, tô satisfeito. Aí daqui a pouco a gente começa a ficar insatisfeito de novo. Aí você tem que lembrar. Não, mas calma aí. Tem isso aqui que tá legal. Ou eu posso ver isso aqui de uma forma diferente. Então isso muda bastante. E o que você acha? Você já viu a série do One Punch Man? Troca ideia comigo, fala comigo. Você gostou da ideia também de trazer o personagem? Eu gosto pra caramba, já vi umas duas vezes, eu acho. E a série, eu nem gosto de mangá, mas o One Punch Man, especialmente, eu vi alguns. E falei, legal, eu quero saber o que vai acontecer. E do assunto também, né? Você não você não conhece a série, mas acho que deu pra entender, né? A ideia de tédio, desafio, de busca, de ilusão de uma completude absoluta. Vamos viajar também. Fala aí. O que você acha disso? Um abraço.